E se eu te contasse que a sua dificuldade em se comunicar dentro das suas relações tem relação com a sua sexualidade? Prazer, eu sou Lídia, sou fisioterapeuta pélvica e trabalho com sexualidade. E o tema do vídeo de hoje é sobre comunicação e a dificuldade que a gente tem em falar o que nós sentimos para o outro. Falar como se sente, o que te trava, o que te incomoda. Parece fácil, mas na prática nós sabemos que não é tão fácil assim. E isso tem tudo a ver com a sua sexualidade, com a forma como você se enxerga, a forma como você acha que o mundo te enxerga, porque isso vai ditar muito as suas relações, o seu comportamento, a percepção que você tem do outro. Sabe quando a gente acha que falar o que a gente pensa vai chatear o outro, pode incomodar o outro, pode deixar o outro desconfortável, ou muitas vezes o medo de falar como se sente é também o medo da reação do outro? E isso tem muita relação sobre a forma como você enxerga os seus próprios sentimentos e qual é o valor que você dá para isso. E uma verdade é que se dói em você, não é besteira. E é por aí que a gente vai trazer esse assunto. E se a sexualidade é a forma como você se expressa no mundo, mas a sua grande dificuldade é justamente se expressar no mundo, então precisamos olhar por que você tem medo de se expressar no mundo. Porque você acha que as pessoas não vão te amar, você sendo quem você é, você falando o que você sente, o que você pensa. Se você mesmo invalida a sua forma de se colocar no mundo, de pensar, aí é óbvio que as pessoas também não vão te levar a sério, porque você se coloca dessa forma. É a gente que ensina aos outros como eles devem nos tratar. Quando alguém nos faz mal uma vez, isso é sobre a pessoa. Vai da gente decidir aceitar isso ou não. Colocamos nossos limites, dizemos pro outro: não gosto disso, não gosto da forma como você falou comigo, não gosto da forma como você me tratou. Ponto. A partir dali, se a outra pessoa continua te tratando da forma como você já disse que não gosta, isso passa a ser sobre você. É sobre o que você aceita. E eu digo isso como alguém que por muito tempo aceitou muita coisa para poder manter o outro confortável, justamente porque tinha medo de ser quem é e medo do abandono. E como mudar isso? O primeiro passo é você começando a entender que você também é importante, que você também é uma grande perda e que o que você sente, fala, também deve ser levado em consideração. Afinal, toda relação, seja profissional, amorosa, familiar, afetiva, que são as nossas amizades, as pessoas com quem nós convivemos, é uma relação que precisa acontecer de dois lados. Um escuta, o outro fala, e isso vai estar sempre girando. Porque da mesma forma que você pode ter dificuldade de falar, observa se você também não tem dificuldade de ouvir e se você não está sempre se colocando em defesa. Mas você entender que você também é uma grande perda e se o seu medo de falar o que você sente é o medo de ficar sozinho, então isso é um convite mais ainda para você se olhar. E ficar sozinho pode parecer uma coisa ruim, mas se for para ficar também ao lado de pessoas em que você não pode ser você, do que vale mais? Estar ao lado de pessoas que você tem dúvida se realmente te ama, porque você não consegue ser você, ou estar sozinho e em paz, sendo quem você é. E eu sei que é um caminho solitário, porque eu já percorri ele. Quando a gente começa a estabelecer os nossos limites e as pessoas começam a se incomodar com isso é uma forma do universo dizer pra gente: essas não são as suas pessoas. Mas quando você começa a ser autêntico, ser você mesmo, você começa a atrair pessoas que vão te amar justamente por quem você é. E isso é a coisa mais linda que se pode ter e querer ter. Porque quando você tem pessoas ao seu lado que realmente te amam, porque você é você,
nada mais importa. E é tão bom você estar numa relação, seja de amigos, seja numa relação amorosa, em que você não precisa ficar medindo as suas palavras, pisando em ovos, pedindo desculpa por existir. Você se liberta e você tira um peso de cima de você. Então, tenha coragem de percorrer um caminho que talvez seja solitário, mas nunca, jamais se feche numa gaiola só para deixar os outros confortável no seu desconforto. E isso é ter uma sexualidade saudável. E se esse vídeo te tocou, se esse vídeo fez sentido para você, você se reconhece, você percebe que tá na hora de mudar, está na hora de ser você, se inscreve no canal, curte e compartilha com mais pessoas que possam querer percorrer essa jornada com você. E seja você. Conheça-te tão profundamente que ninguém tem espaço para ficar tentando te moldar.